Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de conteúdo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre qual é a dimensão mínima de uma viga de concreto armado. Mas antes da gente entrar aqui no assunto do vídeo, eu quero te convidar a você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E se esse é um assunto que te interessa, já deixa aí o seu curtir. O seu curtir, ele é muito importante, porque assim o YouTube entende que esse assunto tem alguma relevância para você e sempre que a gente publicar novos conteúdos, você vai ser notificado e vai ficar por dentro de tudo que a gente publica aqui no nosso canal do YouTube. Então agora vamos direto para o assunto do vídeo. Qual é a dimensão mínima de uma viga de concreto armado? Quando a gente vai executar uma obra, quando a gente vai elaborar um projeto arquitetônico, é muito importante que a gente saiba essas dimensões mínimas que a norma exige. Só que muitos profissionais ou até aventureiros nessa área da construção civil, pensando em economizar, acabam não seguindo o que a norma exige e adotam dimensões menores do que a mínima permitida por norma, pensando na economia. Só que exatamente os problemas acontecem nesses casos, quando as pessoas pensam em economizar, adotam medidas, não respeitam os cobrimentos, exatamente nesses casos que os problemas costumam acontecer e o barato, ele costuma sair caro. E aqui eu quero trazer para você quais são essas dimensões mínimas que a norma exige referente à viga de concreto armado. Bom, para a gente se basear, a gente tem que obedecer os critérios da NBR 6118, que fala da parte de elementos estruturais e também da norma de desempenho. A NBR 6118 ela fala que a menor dimensão que uma viga pode ter, uma viga de concreto armado, são 12 centímetros. Já se for uma viga parede, a menor dimensão na seção transversal, ou seja, na largura da viga, pode ser de 15 centímetros. Então, uma viga comum, 12 centímetros, a largura mínima que a norma exige. Se for viga parede, 15 centímetros. Em casos excepcionais, ou seja, em construções de pequeno porte mesmo, execuções às vezes de uma casa muito pequena, que não vai ter uma sobrecarga muito representativa, a norma permite você adotar uma viga de até 10 centímetros. Só que como a gente sabe na parte de execução, uma viga de 10 centímetros, quando a gente tem ali os cobrimentos de lado a lado e tem ainda mais que descontar a bitola da armadura, a gente realmente fica com espaçamento entre as bitolas do aço muito restritos que acabam impedindo a entrada do concreto. Então uma viga de 10 centímetros, ela não é muito utilizada e eu vou te explicar mais para frente outros benefícios de você adotar uma viga respeitando ali o que a norma exige. Em relação à altura, a norma ela não cita uma altura pré-definida porque existem muitos tipos de viga. O que acontece é que aqui a gente tem que ter bom senso e adotar sempre as medidas de segurança que os profissionais da área de cálculo estrutural eles adotam com frequência. O que eu vejo muitos profissionais dessa área de cálculo estrutural adotarem em relação à altura da viga é considerar 10% do vão que essa viga vai atender. Por exemplo, se a gente tem um vão de 3 metros de comprimento, ou seja, uma viga de 3 metros de comprimento, os profissionais de cálculo estrutural, eles adotam 10% desse vão, ou seja, a gente vai ter uma viga aí de 30 centímetros. Já se for um vão de 2,5 metros, a gente vai ter 10% de 2,5, a gente vai ter uma viga de 25 centímetros. Isso utilizando o concreto de 25 MPa. E para um concreto mais resistente de 30 MPa, o que eu vejo os profissionais adotarem é pegar essa mesma distância do vão, só que em vez de multiplicar por 10%, eles dividem esse mesmo vão por 12. Ou seja, aquele mesmo vão de 3 metros, agora dividido por 12, a gente vai ter uma altura de viga de 25 centímetros. Já um vão, se ele tiver 2,5 metros, a gente vai ter aproximadamente uma altura de viga de 20 centímetros. Então as dimensões mínimas de seção transversal, como a gente viu, a gente tem 12 centímetros, e se for viga parede 15 centímetros, em casos excepcionais 10 centímetros. Já para a altura, é muito utilizado 10% do vão para concreto de 25 MPa, ou se for concreto de 30 MPa, a gente pega esse mesmo vão e divide por 12. Bom, agora vem a parte do aço. A gente acabou de analisar as dimensões, mas Alex, qual é a bitola de aço que eu vou considerar? Aqui existe também uma ponderação que os calculistas estruturais eles consideram na hora de determinar a bitola mínima que uma viga pode ter. Eles consideram 0,15 vezes a área de concreto que essa viga vai receber. Ou seja, se a gente tem uma viga de 15 por 30 de altura, a gente vai ter uma área de concreto de 450 centímetros quadrados. Então a gente multiplica esse 450 vezes esse 0,15%, a gente vai ter 0,6, aproximadamente 0,67 centímetros. Só que a gente tem que arredondar sempre para cima, sempre para a posição mais favorável da segurança. E a bitola que vem acima desses 0,67 centímetros é a bitola de 8 milímetros. Então,
Geralmente a seção mínima de bitola de aço que os profissionais adotam nas vigas é a bitola de 8 centímetros. E os estribos seguem o mesmo padrão, o espaçamento geralmente de 15 a 20 centímetros de cada estribo, utilizando a bitola de 5 milímetros de ACA 60. Bom, então essas são as principais dimensões mínimas que a norma exige e também com conhecimento prático que a gente vê em campo. As dimensões de segurança na hora de dimensionar, às vezes a gente vai estar elaborando ali residência de pequeno porte, se depara com projetos apenas arquitetônicos e não tem estrutural, a gente tem que adotar essas medidas de segurança para sempre respeitar o que a norma exige. Para a gente finalizar, aquela dica de ouro que vale a pena você considerar nos seus trabalhos é adotar a seção transversal na largura da viga compatível com o tijolo que você vai adotar. Como a gente sabe, existe uma família dos tijolos, ou seja, existe uma sequência de medidas pré-determinadas que geralmente os tijolos obedecem, que é, a gente tem tijolos de 9 de largura, 14 e 19. Como eu falei mais acima, utilizar uma viga de 10 centímetros raramente é utilizado devido aos espaços do cobrimento, depois de diminuir a bitola da armadura. Vai ficar uma seção transversal muito curta entre as bitolas, impedindo às vezes o lançamento do concreto. Então essa viga de 10 centímetros raramente é utilizada. Então a gente vai para uma seção do próximo tijolo que é 14 centímetros. Ou seja, se a gente coincidir a seção do tijolo juntamente com a seção da viga, isso vai facilitar muito os próximos trabalhos, ou seja, a parte do chapisco, a parte do reboco, porque essas seções elas vão estar niveladas e vai facilitar os próximos serviços. Então, durante o dimensionamento das suas vigas, já considere adotar a dimensão da seção transversal, ou seja, da largura, compatível com o tijolo que será utilizado na sua obra. Com isso, você vai facilitar muito a elaboração dos serviços que virão após a execução da viga e do assentamento de tijolo. Essa é uma dica de ouro que vale a pena você considerar aí nos seus trabalhos. Para a gente finalizar esse vídeo, eu quero dizer que essas bitolas mínimas, essas seções mínimas que eu passei aqui para você, é referente a serviço de pequeno e médio porte. Isso são seções mínimas que geralmente são adotadas em obras onde não se tem projeto estrutural. Caso você for trabalhar em uma obra de grande porte, um edifício, eu nem preciso dizer aqui que é obrigatório a elaboração de um projeto estrutural. Bom, assim a gente finaliza esse vídeo. Te agradeço por ter acompanhado a gente em mais esse conteúdo. Um grande abraço e até mais!